أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Respeitados irmãos, estamos agora a caminhar a passos largos para o fim do jejum de Ramadã e muitas vezes, quando chega o mês de Ramadã, é comum ouvirmos falar de que o Ramadã deste ano foi muito rápido. E isto é verdade. E é comum também dizer-se que o tempo está a voar, é rápido. O tempo, nestes últimos tempos, o tempo passa rápido. E isto é evidente. Talvez o que as pessoas dizem de forma distraída, o Nabi sallallahu alaihi wasallam já havia nos alertado há mais de 1500 anos atrás. Portanto, no Musnad Imam Ahmad consta um hadith sob a autoridade de Abu Huraira radiyallahu anhu, no qual ele diz: "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam", o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: "La taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman". Quer dizer, não chegará a hora, isto é, o Qiyamat, até que haja a compressão do tempo. Não chegará a hora até que o tempo se comprima. Então, o hadith ainda continua a dizer: "Fatakunu sanatu kash-shahr". Portanto, um ano será como um mês. "Wa yakunu ash-shahru kal-jum'ah", e um mês será como sexta-feira, isto é, como uma semana. وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ, e uma semana, sexta-feira aqui referida, é a semana toda. E uma semana será como uma hora. وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ, e uma hora, aliás, uma semana será como um dia, e um dia será como uma hora. وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعْفَةِ, e uma hora será como o queimar de uma folhagem. Portanto, este hadith é narrado por Imam Ahmad, está no seu livro Al-Musnad. Como podemos ver aqui, o Nabi sallallahu alaihi wasallam fala-nos da compressão do tempo, em que o tempo vai se comprimir e aí as pessoas vão ver que o tempo está a voar, o tempo está a passar com uma velocidade incrível. Então é por essa razão que às vezes, quando chega o mês de Ramadã, nós também ficamos com esta sensação de que, olha, o Ramadã mal começou e já está a terminar, não é? A pessoa acorda, parece que as 24 horas não são suficientes, não é? A pessoa tem tanta coisa por fazer, mas o tempo não é suficiente. Então estamos na era de correria do tempo, não há tempo, então corremos atrás do outro. Mas a questão aqui, estimados irmãos, que eu gostaria de explicar em torno deste hadith é quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam considera que a compressão do tempo é um fenômeno que faz parte dos sinais da proximidade do Qiyamat. Portanto, um dos sinais do Qiyamat será a compressão do tempo. Então, os álimos, os sábios, em torno deste hadith, tiveram várias explicações diversificadas. Cada um olhou para o hadith de um determinado ângulo. E todos eles, naquilo que foram buscar como explicação, o que é que o hadith se refere, na verdade, todos eles buscaram a verdade, não é? Então, por exemplo, vamos encontrar uma destas explicações que os álimos dão. Dizem que quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que um dos sinais do Qiyamat será a compressão do tempo, o tempo vai se comprimir, vai se reduzir.
referem-se que nessa altura haverá escassez da benção de Allah no tempo. Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, no Corão al-Karim, Allah nos diz: Inna iddata ash-shuhur inda Allahi 12 shahran yawma khalaqa as-samawati wal ard. Quer dizer, o cômputo do tempo, a contagem do tempo do ano perante Allah é de 12 meses desde que Allah criou os céus e a terra. Isto não quer dizer que a compressão do tempo, que Allah vai reduzir o ano de 12 meses para 6 meses, ou que vai reduzir o mês de 30 dias para 15 dias, ou que vai reduzir a semana de 7 dias para 3 dias, ou que vai reduzir a hora de 24 horas para 12 horas. Não é isto que o hadith está a dizer. O tempo vai continuar tal como foi, desde que Allah criou os céus e a terra. 12 meses, que é um ano, 30 dias, que é um mês, 7 dias, que é uma semana, 24 horas, que é um dia. Isto vai continuar. Mas o que nós precisamos prestar atenção, na verdade, é que o tempo é uma dádiva igual a tantas outras dádivas com que Allah nos tem agraciado, como o rizq, como o conhecimento, o oxigênio, o ar que nós respiramos, a vida que nós temos. Tudo que nós temos é rizq de Allah. Então o tempo também é um rizq de Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala, para tornar este seu rizq mais proveitoso e que o ser humano consiga explorar com maior utilidade, Allah subhanahu wa ta'ala derrama sobre a sua bênção, derrama sobre esta dádiva o barakah, que é a bênção. E quando Allah subhanahu wa ta'ala, por pecados que nós cometemos, Allah simplesmente retira o barakah, e aí não há utilidade nesse rizq que Allah nos deu. Então é isto. Então uma das explicações que os alimos dão é que hoje o tempo corre rápido porque Allah retirou o barakah, portanto o tempo não é suficiente. Nós queremos mais tempo porque temos muita coisa por fazer, mas o tempo não chega. Por quê? No passado chegava o mesmo tempo, as pessoas também conheciam 24 horas, mas aquilo que eles produziam em 24 horas, hoje nós não conseguimos produzir em 12 meses. Porque naquela altura o tempo tinha barakah. Hoje em dia o tempo já não tem barakah. É por esta razão que Imam Ibn Hajar, ele diz o seguinte: قد وجد في زماننا هذا. Isto que o hadith está a dizer da compressão do tempo já tornou-se evidente nesta nossa época. فإننا نلاحظ من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي سبق عصرنا هذا. Hoje nós encontramos, e é notório, que a forma rápida como os dias passam, isto não acontecia nas épocas anteriores que antecederam a nossa época. Isto está no livro de Imam al-Bukhari, chamado Fathul Bari. Esta é uma explicação. Tem uma outra explicação que os alimos dão também. E eles dizem o seguinte, que o que se refere no hadith de que o tempo irá se comprimir, refere-se à época em que virá o Imam al-Mahdi e também quando Nabi Isa deixar de novo por ordem de Allah, porque nós todos sabemos que Nabi Isa há de vir outra vez. Então virá Imam al-Mahdi e depois virá também Nabi Isa. E conforme os hadiths que falam destes acontecimentos, tanto Imam Mahdi como Isa ibn Maryam, no seu tempo, quando eles chegarem, será um tempo, será uma época em que haverá abundância de tranquilidade, abundância de justiça. A terra irá produzir, prodigalmente, irá produzir. Portanto, essa compressão do tempo refere-se a isso como? Porque geralmente as pessoas, naqueles períodos de paz, tranquilidade, de abundância, de prosperidade, o tempo é curto. Reparem que normalmente costuma-se dizer que, olha, bons momentos não duram. Não duram nesse sentido. Quer dizer, por mais que esse período seja longo,
por mais que os dias de prosperidade sejam longos, mas porque são dias agradáveis, então nós achamos que são dias curtos. Por outro lado, na época ou no período de angústia, tristeza, dificuldades, não é? Adversidades, por mais que seja por um período curto, para nós parece uma eternidade. É por isso que o dia em que não há segurança, o dia em que há angústia, há sofrimento, os dias de sofrimento são mais longos. Parece nunca mais acabarem. Mas os dias felizes não demoram, até as horas também. Quer dizer, quando estamos numa hora agradável, com família, estamos a brincar com filhos, netos, de repente o tempo já passou. Passa como um relâmpago. Mas quando está já numa angústia, numa tristeza, o tempo parece parar, não passar. Portanto, é isso que o hadith está a dizer, que a compressão do tempo será em função da nossa sensação, quando estamos felizes ou tristes. Uma terceira explicação diz os álimos que a compressão do tempo refere-se àqueles períodos em que a religiosidade vai baixar, em que as pessoas estão mais viradas para o dunya, estão mais viradas para os bens materiais, estão mais viradas para os pecados, já deixam de encorajar a prática do bem e encomendar e proibir a prática do mal. Então, essa religiosidade começa a desaparecer, começa a desvanecer, começa a enfraquecer nos corações. Então, o mal começa já a sobrepor-se ao bem. Portanto, o mal será a ordem do dia das pessoas. Criminalidade por todas as partes, corrupção por todas as partes. Então, isto faz com que Allah subhanahu wa ta'ala retire o baraka do tempo. Então, conforme os álimos explicam que será uma época em que as pessoas vão se sentir satisfeitas com a ignorância e ninguém vai se preocupar em aprender. Quer dizer, cada um está satisfeito com a ignorância. Ignorância como? Principalmente ignorância no dine. Hoje é fácil encontrar alguém 30, 40 anos, contenta-se apenas em conhecer o Qul Huwallahu Ahad. Não tem aquela ansiedade de dizer, olha, eu além de Qul Huwallahu Ahad também quero conhecer outros capítulos do Corão. Por exemplo, Surat al-Baqarah, 286 versículos. Se ele for aprender cada dia 5 versículos, depois de alguns anos termina Surat al-Baqarah. Mas ele não tem esta ansiedade de terminar. Então no dine contenta-se com um pouco. Diz que não, pelo menos eu faço doa, pelo menos eu faço jejum. Então a religiosidade vai fracassar. Hoje em dia, por essa razão que encontramos pessoas, por exemplo, chega o mês de Ramadã e preocupa-se em jejuar, mas ao mesmo tempo não se preocupa em fazer salat. Quer dizer, ele jejua, mas não faz salat. Então aí perguntamos, quando você jejua, procura agradar a quem? Vai dizer que não, eu procuro agradar a Allah. Allah mandou-me jejuar, tá bem, não foi o mesmo Allah que te mandou fazer salat? Diz que não, para salat ainda não estou preparado. Quer dizer, nós chegamos a uma fase em que até no dine escolhemos o que é que queremos fazer para adorar Allah, o que é que não dá para fazer para adorar Allah. Então já não é a ordem de Allah que impera, são as nossas vontades. Eu faço isto porque tenho vontade de fazer. Então, segundo os álимos, eles dizem que na altura, no passado, os sahabas, tempo dos tabi'inas, quando amanhecesse, cada um estava preocupado em acrescentar o conhecimento. A riqueza que eles iam buscar, explorar cada vez mais, era o conhecimento. Então, no conhecimento, vais encontrar diferentes níveis. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz, no Surat Yusuf, versículo 66, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. E acima de cada sábio há quem sabe mais. Portanto, há estes diferentes níveis. Na verdade, quando há diferentes níveis do saber, isso já torna-se numa riqueza para a própria comunidade. Porque as pessoas têm álимos em abundante, este consulta este álimo, consulta aquele álimo, e cada um desses álimos tem conhecimento. Agora, quando as pessoas deixam de procurar o conhecimento,
até os álbuns também ficam estagnados, porque ninguém está ali para ouvir, ninguém está ali para aprender. Então, normalmente, há uma coisa muito interessante que os álbuns dizem, que, olha, as pessoas no conhecimento não são iguais. As pessoas no conhecimento não são iguais. Sempre vamos encontrar níveis diferentes. É por isso que Allah diz: "Wa fawqa kulli dhi ilmin alim", e acima de cada sábio há quem sabe mais. Portanto, este tem mais, aquele tem médio, aquele tem menos, por aí em diante. Mas a verdade é que existe ilm. Agora, quando há ignorância na sociedade, ninguém sabe, são todas elas iguais. As pessoas ficam iguais quando há ignorância, porque ninguém sabe. É por isso que também não há confusão. Entende-se muito bem. Mas quando começam já a aprender, cada um acordou: não, tenho que aprender isso, tenho que aprender aquilo. Então, quando a vida toda ela transforma-se, quer dizer, já não há religiosidade, as pessoas já não se preocupam em aprender, então o tempo passa também rápido. E é isso que o hadith estava a dizer. Esta também é uma explicação. Há outra explicação que os álimos dão. Dizem que a compressão no tempo referida no hadith, o hadith é um milagre profético, refere-se a uma época que chegará às pessoas, que é, até podemos considerar que é a nossa época, em que Allah subhanahu wa ta'ala vai permitir que a humanidade desenvolva meios de comunicação, meios de transporte que vão reduzir o tempo. Vejam só que no passado, para viajarmos daqui para Meca, as pessoas levavam meses para ir fazer Hajj. Hoje, num pestanejar, entraste no avião, hoje mesmo estás em Meca. No máximo, sais hoje, dia seguinte já estás lá. Portanto, houve redução na medida em que Allah abriu as portas para uma tecnologia que hoje permite as pessoas comunicarem-se em tempo real, tempo recorde. Permite as pessoas locomoverem-se também em tempo recorde. Portanto, o hadith também pode estar a referir-se disto, que faz parte do milagre do Nabi, que naquela altura ele já previa que chegaria este tempo em que as pessoas iam se comunicar rapidamente. A outra explicação, que vai ser a última, que os álibos dizem que não, o hadith está a se referir a uma coisa real, que chegará um tempo em que realmente Allah vai reduzir o tempo. Mas esse tempo ainda para nós não chegou. Porque refere-se já aos sinais maiores do Qiyamah, quando chegar o Dajjal. Por exemplo, no Dajjal, o Nabi sallallahu alaihi wasallam explica-nos que no Dajjal, um ano do tempo dele será como um dia. E ele vai plantar hoje e hoje mesmo colher. Essa época ainda não chegou, mas pode ser uma referência apontada aqui pelo hadith. Seja lá o que for, Imam Ibn Abi Jamra, ele diz que, bom, o que pode se referir no hadith em relação a compressão do tempo, como vem no hadith, o que pode se referir ali é que não chegará o Qiyamat até que um ano seja como um mês, e um mês seja como uma semana, e uma semana seja como um dia, e um dia seja como o queimar de uma folhagem. Portanto, pode ser que isto seja uma coisa física que vai acontecer, ou uma coisa simplesmente psicológica que as pessoas vão sentir. Sendo uma coisa física, então ainda não aconteceu. Mas sendo uma coisa psicológica, isso já está a acontecer, e hoje nós estamos a viver essa realidade, porque realmente há escassez de tempo, não há tempo quase para nada. Então, tudo isto faz parte dos sinais de Qiyamah. Mas o que mais prevalece, o significado que mais prevalece, que grande número de álимos defende quando explicam este hadith, eles vão para o primeiro significado, que a compressão do tempo significa a retirada do barakah.
Como? Eles foram buscar a base dessa compreensão no Surat Al-A'raf, versículo 96, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Se os residentes das cidades, os habitantes das cidades, aqui não está a se referir a cidade nos moldes em que hoje conhecemos, entre cidade e campo, zonas urbanas e o campo, não. Quer dizer, os habitantes da terra, se eles tivessem crido, não é? Crer em Allah e temer a Allah, se tivessem feito isso, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Então nós teríamos aberto para eles, para as pessoas, as bênçãos dos céus e da terra. Isto é, quando as pessoas desenvolvem o imã e têm temor a Allah, Allah permite que a terra produza prodigalmente. Allah permite que o céu envie a sua chuva. Mas quando há corrupção, há shirk, há descrenças, idolatrias na terra, então Allah constrange essas bênçãos e as pessoas começam a sofrer o custo de vida. Então o baraka é retirado. E hoje, quando nós dissemos que olha, Ramadã passou rápido, é uma coisa que deve chamar a nossa atenção para uma reflexão profunda. O que é que nós estamos a fazer? Porque nós queríamos que o Ramadã fosse o ano todo, por causa dos benefícios que o Ramadã traz. Mas hoje, num pestanejar do olho, já passou. Quantas horas nós jejuamos? Allah reduziu tudo isso. Não significa que reduziu o tempo, mas reduziu o baraka no tempo. Então, imagina só que Allah reduziu o baraka no tempo e até esse tempo que nos resta sem baraka nós ainda desperdiçamos em futilidades. Os sahabas tinham mais tempo e sabiam explorar o tempo. E nós temos menos tempo, um tempo sem baraka, e mesmo assim desperdiçamos. Então o que é que nos resta, se não desgraça? Então, estimados irmãos, vamos neste mês de Ramadã, que já estamos já no fim do Ramadã, vamos renovar o nosso imã, vamos renovar o nosso compromisso com Allah, tentarmos levar os reflexos do Ramadã para depois do Ramadã. Aquilo que nós vivíamos dentro do Ramadã, recitação do Coran, salat, qiyamul layl, tahajjud, caridade, tudo isto, aquele espírito de Ramadã tem que cristalizar o nosso tempo fora de Ramadã. Só dessa forma que Allah pode voltar a abençoar o nosso tempo, e aí vamos ver que em pouco tempo vamos conseguir produzir muito. Os sahabas não viveram muito tempo, pouco tempo só. Só para terminar, queria vos dar o exemplo de Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz tornou-se khalifa e parece que governou quase 1 ano e alguns meses. Mas no tempo dele, grande número de muçulmanos já memorizavam o Coran, havia justiça, havia abundância, tanto que conta-se que no tempo de Umar ibn Abdul Aziz, as pessoas andavam com seu zakat à procura de pobres, não encontravam. Toda a gente tinha. Já imaginaram esse tempo em que você sai à procura de um pobre? Por favor, recebe lá meu zakat. Hoje é o pobre que vem e diz, olha, por favor, dá-me lá. Não é? Porque 1 ano e alguns meses ele conseguiu realizar isso. Por quê? Porque ele temia Allah. E ele conseguiu infundir este espírito no seu povo. E o povo, quando percebeu o Islã, quando começou a cumprir com as ordens de Allah, Allah abençoou no tempo. Em pouco tempo, Umar conseguiu encher a terra de justiça. E Umar ibn Abdul Aziz não governava uma aldeia. Umar ibn Abdul Aziz governava um império. Não estou a dizer do tamanho de Moçambique, mas o império que Umar ibn Abdul Aziz governou já vinha desde o tempo de Umar ibn al-Khattab, estendia-se no mundo antigo, entre o norte de África, o continente asiático, e indo lá um pouco para a Europa. Então ele governava um império. Dentro desse império não havia pobre para receber zakat. Então, estimados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso sacrifício, aceite
o nosso jejum, aceite o nosso salat, e que Allah subhanahu wa ta'ala mude a nossa situação para o melhor, e que Allah subhanahu wa ta'ala permita que consigamos cultivar o imani dentro dos nossos corações. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.